Eu estou bastante ciente deste equilíbrio de luz e escuridão no passado, como naquelas áreas espiritualistas em que eles costumavam falar, sabe? A batalha entre luz e escuridão. Eu realmente não ouvi isso na canalização que tenho feito, mas essa consciência de realmente precisarmos de toda a luz para elevar o todo, para que possamos evoluir além de toda essa escuridão que atualmente, sabe, estamos enfrentando, sofrendo e sofrendo. Sejam bem-vindos, sou Kimberly. Estou muito empolgada com o nosso convidado de hoje, porque é um tema muito querido para mim e algo que acho muito importante ouvirmos mais a respeito, especialmente no planeta agora. Se você está amando esta conversa, inscreva-se e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Se gosta de se manter informado, mas acha tudo um pouco esmagador, inscreva-se na nossa newsletter enviada todas as sextas-feiras de manhã. O link está na descrição abaixo. Enviamos um boletim muito curto, doce e informativo, destacando eventos importantes ao redor do nosso planeta. É uma ótima forma de manter contato e descobrir informações que você pode ter perdido. É super fácil e gratuito. Você vai amar. O link está na descrição abaixo. E agora eu quero apresentar nossos convidados. Estou super empolgada e arrepiada. Dê as boas-vindas a Sarah Wiseman. Obrigada, Kimberly, por me receber. Estou empolgada em conversar com a Sarah porque vamos falar sobre canalização hoje, não apenas a canalização que ela faz, mas também a canalização com a qual você pode se conectar. E eu amo este tópico porque isso aconteceu comigo. E uma coisa que eu estava dizendo para a Sarah antes de virmos é que é muito mais fácil se conectar no planeta hoje do que era no passado. Então, Sarah, por que você não nos conta um pouco sobre o que você está fazendo agora e depois nos leva de volta ao início de tudo, quando todas essas mudanças começaram a acontecer na sua vida? Obrigada. O que estou fazendo agora é... Bem, nesse momento estou falando com você, não posso acreditar. Não, o que estou fazendo agora é eu ensino, eu sou um canal, eu sou um intuitivo, tenho feito isso por décadas agora, mas o meu principal caminho ou chamado é como professora para ajudar outras pessoas a entrar na esfera de como fazer tudo isso desde a clarividência até a canalização, ao espiritismo, tudo isso. E o que descubro é que, uma vez que você conhece uma parte, as outras partes são muito fáceis de entender ou aprender. É como se você se conectasse a essa peça de consciência. Acho que uma coisa um pouco diferente sobre mim é que não sou exatamente um rebelde, mas desde o início eu nunca caí no curso de estudo que vou fazer uma vez que as coisas começaram a acontecer para mim. Ou aqui é o caminho que vou seguir. Eu realmente tenho sido uma experimentadora e todo o meu entendimento vem do meu próprio canal de transmissão e da minha própria meditação. E então eu vou tentar essas coisas, ou praticar e ver o que acontece. Talvez existam outras pessoas fazendo isso também. Eu, sabe, não tenho realmente certeza, mas meu caminho tem sido meio que um pequeno pioneiro experimentando e tentando e vendo o que acontece se neste tipo de, sabe, brincadeira que temos nestes outros reinos. Então, para mim, tudo começou há mais de 20 anos atrás. No ano de 2000, eu tive o que ainda chamo de uma experiência de quase morte em um avião, onde todo o oxigênio da cabine acabou e tivemos que fazer um pouso de emergência muito rápido, e não foi de todo a experiência de quase morte, onde, você sabe, o túnel de luz branca apareceu, qualquer coisa desse tipo. Quero dizer, nem acredito, quem sabe o quão perto eu estava da morte, mas outra definição de experiência de quase morte é onde você passa por um evento, um acidente, ou um choque, ou qualquer coisa, e sua consciência muda. E foi isso que aconteceu comigo, como tudo, apenas o paradigma inteiro. Simplesmente abriu, é isso. O paradigma não mais se foi.
Então, uma coisa que aconteceu comigo quando, sabe, este paradigma e um novo paradigma e a abertura da consciência psíquica é que eu sempre fui escritora, eu era como uma redatora publicitária, eu fui jornalista, escrevi para várias revistas, então era muito normal para mim ficar sentada com meu laptop e sempre estar escrevendo. E eu já contei parte dessa história antes, então não vou contar isso agora, mas basicamente um guia apareceu e minha única reação foi: vou escrever isso. Tipo como um bom repórter simplesmente tiraria suas notas. E então um guia chegou e eu comecei a escrever e então meio que, sabe, tomou vida própria. Então eu estava apenas lá escrevendo e escrevendo e escrevendo e escrevendo e... O que você estava escrevendo quando disse que um guia entrou? Tipo, você sentiu alguém no quarto ou você tinha experiência visual? Sim, a primeira vez o guia foi como uma verdadeira aparição, era como uma presença, sabe, quase para enfiar o dedo neles. Hoje em dia é apenas essa sensação. É muito mais rápido. Mas a primeira vez, eu não me lembro exatamente, mas era uma espécie desses ensinamentos espirituais leves, quase como um pequeno parágrafo. E é quase como se fosse tudo que eu pudesse gerenciar energeticamente, é conseguir um pouco. E então, depois que esse processo continuou por um tempo, comecei a quase aumentar minha resistência à canalização, acho. E agora eu consigo continuar por algumas horas sem fazer uma pausa. Se estou sozinha em casa e não há, sabe, interrupções de animais ou interrupções de pessoas ou o que for, sabe, nenhuma entrega da Amazon, sim, percebo que esse nível de concentração tem se acumulado e para mim o que é neste momento são ensinamentos espirituais sobre dimensões, diferentes reinos, energia, sempre sobre a alma, como a proeminência da alma. Essa é a palavra que eles usam, a alma como a coisa que somos destinados a seguir, em oposição à nossa mente. Ego, personalidade, sim, alma. Ok, antes de prosseguirmos, pois esse tópico que você mencionou é muito importante para mim, quero passar um tempo lá, mas você está vivendo a vida e de repente alguém entra no seu quarto e começa a lhe dar informações. Como você integrou isso? Quero dizer, isso é bastante significativo. Mudança significativa na sua realidade para, de repente, ter pessoas que não são realmente físicas, sabe? E elas não são de carne. Aparecem internos e começam a falar contigo. Acho que no início foi bastante desconcertante. E novamente, sabe, estava acontecendo muita coisa, a experiência de quase morte, eu estava passando por um divórcio, meu pai acabara de morrer. Então havia tanta coisa acontecendo, era apenas mais uma coisa selvagem e importante. Você estava meditando ou pedindo algo? Não, quer dizer, acho que sim, eu estava praticando o catolicismo naquela época, ok, acho que estava orando, mas não, eu não tinha nenhum tipo de base para qualquer tipo de espiritualidade como você, eu e os ouvintes. Eu não tinha nada disso, não tinha nem ideia do que era. Então eu canalizei por um tempo e você tem razão, a fator estranheza meio que entrou em cena e eu estava tipo, eu não posso fazer isso agora. Tipo, eu preciso dizer não, obrigada. Porque é estranho demais. Já tenho muita coisa para lidar na prática. E então eu fiz uma pausa, não sei por quanto tempo, até ter quase certeza de que poderia administrar o dia a dia da vida prática. Então, comecei a dizer: ok, vou tentar novamente. A informação estava chegando. E como você tinha experiência em escrita, você apenas digitava sem parar. Digitando o que seja. Estava chegando, você teve dificuldade em discernir ou traduzir isso para o idioma, os conceitos? Eu não fiz. Eu acho que para mim linguagem sempre foi, sabe, uma das coisas fáceis para mim. Então eu acho que receber a linguagem foi, eu não tive nenhum problema, como eu não tive problemas para ouvi-los, eu não tive dificuldade em passar essa parte, né? Foi fácil. Eu não acho que se você fosse uma pessoa realmente boa em ciência, ou realmente boa em matemática, ou um grande artista, a parte linguística do canal poderia ser mais complicada. Mas porque eu já estava mais sintonizada com a linguagem de qualquer maneira, essa parte foi simples.
Então você começou com luz espiritual e Então fez. ele seguiu em frente a partir daí? Sim, eu diria que passou de pequenos pedaços de espiritualidade leve para espiritualidade um pouco mais longa, quase como você sabe quando aprende a tocar piano e eles te dão as peças fáceis e então você ganha umas um pouco mais longas e então por volta do ano 2000, isso foi alguns anos depois, algumas coisas mais pesadas começaram a aparecer e então eu meio que eu deixei entrar. Fiz uma pausa. Talvez tente comer um pouco mais. Eu não tenho nenhum daqueles escritos daquele período inicial. Eu acho que joguei fora como em algum surto de nervosismo, do tipo, oh não, o que é isso? E então aconteceu uma coisa muito, muito interessante quando eu estava desembalando caixas de livros para uma nova estante. Eu tinha me mudado e todas as caixas estavam empacotadas há bastante tempo, como vários meses, e eu estava apenas chegando a isso e estava muito interessada em descobrir qual seria o primeiro livro que eu ia tirar da caixa, apenas como uma coisa divertida, e eu puxei. Então, nessa época, eu estava meditando, eu estava lendo coisas espirituais, porque anos se passaram, e eu retirei o livro de Doreen Virtue, Orientação Divina, e eu achei que era um livro interessante, e eu me movi, pensei que eu deveria ler isso novamente, e me movi para levar para a mesa de cabeceira. E eu estava, enquanto cruzava a sala, a voz estrondosa era como, nós queremos que você escreva isso. Queremos que você escreva isso usando a escrita, o que eu não sabia, o que significava, mas queremos que você escreva isso. E eu apenas disse, ok, eu farei isso. Eu apenas disse ao ambiente, ok. E então, muito em breve, alguns dias depois, sentei-me com muita intenção, porque as outras vezes tinham sido meio que veremos o que acontece. E foi tipo, ok, aqui estou eu. E foi quando escrevi a primeira peça, que é como o primeiro segmento dos ensinamentos espirituais, que essa parte é chamada de As 33 Lições. E essa foi toda a introdução para estamos aqui para o crescimento da alma. Estamos aqui para superar o sofrimento. Estamos aqui para amar e apenas transbordou. E desde aquele momento, cada pedaço de canalização que veio à tona, como peças longas do tamanho de um livro, todas foram como uma progressão, como os primeiros ensinamentos são bastante fáceis. Depois você vai mais fundo, depois você vai mais fundo. E então está ficando mais complicado, pois suponho que minha própria compreensão também está aumentando. Então estou conseguindo canalizar mais coisas difíceis. Então, meio que soa como Paul Selig com os guias, sabe? Eles começaram... Sim, eu conheço bem ele, sim. Sim, eles realmente começaram com isso e depois só continua, como se os ensinamentos ficassem um pouco mais profundos, mais ricos e substanciais para o que estamos passando no planeta agora mesmo. De fato, ele tem um processo interessante onde ele meio que diz isso. O que é fascinante para mim, não, eu estou em um lugar meditativo e simplesmente flui, e a única coisa que não faço, eu realmente não tenho meus olhos abertos ou fechados, mas eu não corrijo nenhuma ortografia. Então, às vezes, eu saio. É muito frustrante, na verdade. Eu saio com uma peça de várias páginas e está simplesmente cheia de erros de ortografia. E eu tenho que voltar e corrigir esses. Mas eu preferiria se eu parasse para corrigir os erros de ortografia, eu perderia o fluxo. Você perderia a conversa? Sim. Você tem alguma ideia de com quem está se comunicando ou quem está se comunicando com você? Sim, o primeiro lote, o primeiro de todos. O grupo era um guia, a quem eu chamaria de meu guia terrestre, que é quase como o que as pessoas, para quem não usa esse termo, chamam de anjo da guarda ou seu guia principal para esta vida. Esta encarnação, sim, sim. Sim, e então quem estava me dando os pequenos segmentos, e então as 33 lições eram de dois bastante rigorosos que eu pensaria como Amish ou Quakers ou algo, Mennonite, algo. Eles eram duros como eles estavam, como você vai ouvir, e que eles estavam lá. E no final Gabriel entrou, e então o próximo canal era bastante de Gabriel, e então havia talvez um pouquinho de Merlin, que é um guia para mim por um tempo. E então havia esses seres altos. E agora eu acho que é mais como um coletivo agora, mas eu nem mesmo eu acho que são esses seres altos, mas eu meio que trabalho tão rápido agora
Eu nem mesmo faço muito. Tipo, eu não me preocupo com os nomes deles ou de onde, que planeta eles são. É apenas ele vem. Sim, então parece que eles estavam apenas lubrificando as engrenagens ou te preparando, sim. Um passo de cada vez, sim. Interessante, é. E parece que também houve anos no meio que talvez você tenha deixado de lado, né? O que é tão engraçado, porque aqui na Terra pensamos, meu Deus, ela desistiu e estão apenas sentados esperando você ser. Pronto, assim. Sim, que não tem tempo para eles de todo. Bem, eu não sei, sabe? Foram pelo menos 4 anos entre essas grandes sessões e eu gostaria que, após as 33 lições serem concluídas, eu fiquei desolada, porque uma das coisas é que haverá 33 lições, então eu cheguei à lição número 33 como se esta fosse a última canalização, e então eu voltei no dia seguinte e não havia nada lá. É como se eles tivessem me dado as 33, não há mais. E eu pensei que talvez isso seja tudo para a minha vida inteira, talvez Não há. mesmo. Sim, e agora o que eu vou fazer? Sim, ou a conexão não era como era tão maravilhoso estar nessa conexão. Acho que talvez sejam duas coisas que você precisa ter em sua vida na Terra também. Você não pode sempre apenas se passarmos todo o nosso tempo nos reinos, não estamos aqui presentes. E acho que também, pelo menos para mim, suponho que poderia ter canalizado sem entender nada disso, mas acho que precisava crescer em meu entendimento, né? O que definitivamente aconteceu ao longo dos anos. Assim como a vida, sabe, continua para trazer as lições. Você aprende. Daí sim. E eu acho que é isso, né? Pode estar seguindo a trajetória da humanidade também. Para onde estamos indo? Sim, sim. Então, tenho muitas perguntas, porque tenho acompanhado a canalização por um tempo, tive minha própria experiência e vou compartilhar isso Um pouco mais tarde. mais adiante, principalmente porque quero que as pessoas saibam que você pode fazer isso. Isso está disponível se você estiver interessado e geralmente eles não invadem, sabe? A menos que saibam que é um lugar onde serão, no final das contas, bem-vindos. Minha pergunta para você é, sabe, lá nos tempos de Seth, sabe, nos anos 30, 40, 50, era uma coisa densa e difícil de canalizar, e as pessoas precisavam ficar nestes quartos e, sabe, ficar quietas por 20 minutos e era difícil para o corpo. E difícil, sabe, era apenas uma coisa e agora as pessoas estão canalizando. Eu já observei canalizadores que mal se desviam do que você chamaria de seu simples persona humano, eles mal se desviam, mas você pode dizer que a informação que está chegando não é de alguma outra fonte. O que você acha disso? O que está acontecendo aqui, no planeta, mudou tão drasticamente? Bem, eu sei que quando, digamos, no final dos anos 18, início dos anos de 1900, quando a era espírita era muito popular e alguns dos seus problemas eram quase como tecnológicos, porque eles costumavam escrever à mão, ou alguns deles faziam, e tinham que escrever em papel de parede, porque ele rolava horizontalmente para acompanhar a mão que estava se movendo. Então, mesmo eu acho, sabe, quando você está nesse estado, você pode ter níveis de foco realmente altos. E ainda assim, se sua caneta sair do lugar, do papel, você sabe, você vai estar canalizando na mesa em vez de poder reter qualquer informação. Então eu acho que de certa forma apenas essa facilidade de ter laptops e ter coisas que podemos digitar, então eu acho que isso faz parte disso. Eu também acho que a linguagem parecia quase como se o entendimento naquela época fosse de que muito do canal era proveniente de espíritos desencarnados, os falecidos, ao contrário de guias e mestres, nem sempre, mas muito disso acontecia e muita da concentração naquela época era em atingir os falecidos. Alguns dos livros antigos, fora de impressão que tenho, que são canalizados, são todos sobre, sabe, uma pessoa tentando alcançar seu filho falecido, ou então é um propósito diferente. Eu também acho que a religião era muito mais rigidamente organizada, então as pessoas talvez fossem permitidas a canalizar para os falecidos, ou elas eram permitidas a canalizar para outro ser.
Mas para a sociedade mainstream, a religião e os costumes sociais eram mais rigorosos ou eram mais homogeneizados. E agora o pensamento é mais livre por causa da internet e coisas assim. E eu acho que o ponto que você provavelmente está pensando, ao invés de eu também concordar, é que estamos apenas evoluindo, sabe? Estamos apenas evoluindo para que não fiquemos tão presos em formas antigas de pensamento. E apenas a ideia de que poderíamos, e então as pessoas vão tentar e ver que é possível, ao passo que eu acho que antes nem mesmo acreditávamos que poderíamos, era como se isso fosse somente para certas pessoas agora. Sim, e você sabe, eu me pergunto se eles começaram se conectando com aqueles que não estão mais fisicamente, sabe, entes queridos em espírito, porque essa era uma maneira fácil de começar, demonstrando que há mais do que apenas esta realidade física em que você está agora, era como pequenos passos, que isso era energia, luz. Sim, sim. É quase uma divisão entre aqueles realmente interessados no paranormal e aqueles que não estavam. Quem Interessavam-se pelo lado espiritual de uma mensagem mais espiritual. Sim, e eu até olho para a minha própria vida e acho que a maioria das pessoas assistindo a isso provavelmente concordaria, sabe? Pequenas coisas como uma leve telepatia, você pensa em alguém e essa pessoa te liga. 5 minutos depois, a mudança para mim é realmente bastante substancial. Desde o tempo que eu estava, talvez, no final da minha adolescência, ou 20 anos até agora, que estou nos meus 60, sabe? É real. A conectividade é realmente diferente. Em outras palavras, eu realmente sinto que posso simplesmente me conectar energeticamente com as pessoas e verificar ou meio que cutucá-las, esse tipo de coisa. É como se nossas habilidades e capacidades estivessem aumentando, ou a conectividade está aumentando, ou estamos nos abrindo para isso. Está definitivamente mudando. Bem para aqueles que são, você sabe, realmente experts em astrologia, todos os fatores astrológicos estão lá para a nossa abertura. E eu acho que a tecnologia, eu continuo pensando que é uma grande parte, como apenas essa ideia, você sabe, podemos nos conectar com alguém com um telefone celular. Eu acho que eu e você sabe, né? Nós nem poderíamos ter acreditado que é possível. Eu posso imaginar ser uma criança sem sequer ter essa possibilidade em pensamento. E aqui nós apenas fazemos isso o tempo todo. Então, em breve, vamos apenas tirar o celular e ainda vamos conseguir nos conectar. Nós ainda não chegamos lá, mas novamente estamos sendo treinados pelas rodinhas de treinamento de A tecnologia conectar além. distância. A primeira vez que segurei o telefone flip, aqueles pequenos, os primeiros que tivemos, olhei para ele e disse: ou poderíamos ter trabalhado em nossa telepatia? Sim, então você estava fora do jogo, sim. Sim, É como se, por termos todas essas habilidades e capacidades, então você está enfrentando esse desafio, já escreveu alguns livros e a escrita é sua especialidade. Então, escolheram a pessoa certa, pessoa. sim, acho que eles pensaram, ela não tem outras habilidades. Nós a escolheremos, porque honestamente eu realmente não tenho, quer dizer, eu posso escrever, eu posso meio que falar, mas eu posso anotar recados, você sabe, isso eu consigo fazer. A outra parte que é interessante para mim, então eu não apenas recebi os ensinamentos espirituais, isso é uma grande parte do que eu escrevi, mas também tem sido confuso para mim, porque eu não, por um tempo, não tenho certeza de qual é a minha principal área em que devo me concentrar mais, mas eu realmente recebi cada pedaço de como fazer, digamos, treinamento de desenvolvimento psíquico, como você está dizendo, como aprender telepatia ou aprender essas outras habilidades. Tudo isso veio através da canalização também. E isso tinha um sabor realmente diferente. É meio que eles simplesmente me diziam para praticar certas técnicas, ou eles seriam como faça desse jeito, ou mostre a eles desse jeito, ou use este sistema, e isso quase parecia um grande processo, mas a maneira como foi passado para mim é quase como o jeito mais simples de ensiná-lo, como você ensinaria a uma criança a fazer isso. É assim que queremos que você ensine as pessoas para que elas possam simplesmente entender tão facilmente e começar a usar. E sabe, não precisa ser esse grande, dramático, sofisticado, sabe, processo de múltiplos sistemas, apenas vá fazer isso. Então, sim, é isso. Tem sido outra parte.
Acredito que isso seja uma pista, o fato de que agora eles estão dizendo que isso é possível. Sim, A, B, C e D. Isso indica que eles estão meio que nos incentivando a expandir nossas habilidades. E eu acredito que todos nós chegamos com essas habilidades. Essas habilidades são reprimidas em nós na infância. Esse é um amigo imaginário. Você tem uma grande imaginação. Não, você não voou ontem à noite. Sabe, você está sendo bobo. Acho que todos nós temos isso. Tudo, isso apenas se desliga. Então, o que eu vou fazer agora é compartilhar o que aconteceu comigo com canalização. Então, e depois eu quero que você comente sobre isso, porque eu sei que você trabalha com pessoas agora para ensiná-las essas habilidades. Eu acho isso importante e legal. Então, eu vou te levar de volta. Eu tinha acabado de me mudar para Montana. Eu estava meditando como um tolo, como 1 hora ou 2 horas por dia. Eu estava fazendo muita meditação e eu tinha dito que estou aberto. Eu tinha acabado de dizer que estou aberto e eu tinha assistido channeling. Eu estava interessada em toda a coisa. Então, enquanto eu estou meditando e vivendo em Montana, eu estou fazendo muitas caminhadas. Eu amo caminhar. Então, eu estou caminhando, caminhando, caminhando por aí. É deslumbrante. Estou caminhando, Sarah, e continuo ouvindo a palavra Bitterroot repetidamente na minha cabeça. E isso está beirando o absurdo, certo? E eu nunca usei a palavra Bitterroot. Eu nem sei o que é Bitterroot. Acho que é um ingrediente para cozinhar. Eu não sei. Bitterroot, Bitterroot. De manhã eu escrevo no meu diário. De repente, estou recebendo a palavra Bitterroots. Estou escrevendo Bitterroot, Bitterroot. Finalmente pesquiso Bitterroot no Google. Descobri que é a flor do estado de Montana. E para mim era como se eles estivessem dizendo: nós sabemos, você sabe, nós sabemos onde você está, ou estamos nos conectando com você, ou estamos te informando que estamos cientes do seu existência. E então, a partir daí, sabe, eu sempre escrevia no diário de manhã, sabe, algo assim como seu pequeno diário. E de repente, você está rindo, mas eu quero meu café. Sim, você sabe o que vem a seguir. E de repente, minhas anotações, as palavras na minha cabeça se tornaram tão, não quero dizer altas, mas quase insistentes. E eu simplesmente comecei a escrever o que estava vindo e acabei canalizando livros e anotações, cadernos cheios de informações. A maior parte delas eu entendi claramente porque eu havia me interessado por uma prática espiritual por um tempo. Mas acho que o ponto que quero fazer é que hoje em dia não é difícil. Não é difícil se você souber para onde ir. E quando você disse anteriormente que uma vez que você se conecta com uma coisa, seja mediunidade, canalização ou habilidades psíquicas, é apenas uma pequena mudança para ir para a próxima coisa. Então, com sua experiência ensinando as pessoas a fazer isso, fale-me sobre o que aconteceu comigo e o que você vê acontecer com seus alunos. Eu diria que a sua experiência foi especialmente com a raiz amarga, porque isso é tão específico, estranho, quer dizer, não é estranho, é a flor estadual de Montana, aparentemente, mas Aparentemente, eu diria que eles estavam usando isso quase como, às vezes eles falam sobre sincronicidades, como seus disruptores, coisas estranhas que, como se eles simplesmente tivessem dito belo céu, você teria olhado para cima e pensado, sim, ok, mas raiz amarga. Então eles estão captando sua atenção, levando você a este sentido ativado de o que é isso, o que isso significa. O que isso significa? E então essa consciência ativada traz mais consciência. E eu adivinharia que se você não estivesse nessa consciência ativada, provavelmente nem teria realmente necessariamente pensado em permitir que o processo de canalização acontecesse quando aconteceu. É como se você fosse ativado porque estava curioso, consciente e aberto e estava disposto, como se estivesse perguntando. Também acho importante que você tenha meditado tanto e que tenha estado na natureza como todas essas, você sabe, práticas expansivas. Acho louvável que você tenha conseguido manter o canal aberto com a mão, porque acho que para algumas pessoas isso pode ser mais difícil. Eu não sei, por algum motivo isso pode ser, talvez não. Acho que eles escolheram isso, assim como te escolheram por ser escritora.
porque trabalhei como ilustradora profissional por 30 anos. Sim, então estou muito confortável com a coisa toda da mão. Você sabe o Sim, e eu também diria, talvez até como quando você estava ilustrando, provavelmente entrou em algum tipo de luz. transe. Assim como quando eu estava escrevendo outras coisas, eu entrei naquele transe leve de escrita. Então, estamos acostumados com isso, eu posso fazer isso, estou bem, você sabe, estou calma. Isso é algo que estou acostumada, sei o que é, estou relaxada, não tenho nenhuma pressão sobre o que vai acontecer. Então, isso também faz parte, eu acho que isso é realmente bom. Eu não tinha pensado nisso antes, essa ideia de não ter nenhum apego a, meu Deus, estou canalizando e não tenho nenhum apego ao que passa. Oh, espero que seja realmente bom. E não tenho nenhum apego ao que passa, porque somos apenas os dois. Sabe, somos apenas o tubo. Não somos a fonte. Sim. Apenas o tubo. Então, eu vou te contar essa coisa que eu tive. Eu não sei se contei para muitos outros humanos neste planeta quando eu era ilustradora e nem mesmo percebia o que estava fazendo, Sara. Eu recebia uma tarefa, ou digamos 24 imagens de Natal. E o que eu aprendi a fazer, sabe, é muita criatividade. Eu tenho que imaginar mais 20 ou 24 imagens. O que eu aprendi a fazer é que eu levava as crianças para a escola, deixava a casa bem silenciosa, acendia a lareira e eu deitava no sofá e fechava meus olhos e só pensava em Natal, era como um slideshow. E eu conseguia todas as imagens de que precisava completamente formadas e eu me lembrava de todas elas. E então eu me levantava e desenhava todas elas. Então, você sabe que eu tinha pequenas miniaturas delas e eu costumava pensar que é engraçado, humanos são engraçados. Eu costumava pensar que meu cérebro simplesmente funcionava assim e eu percebi agora que não. Estava acontecendo. Então, isso é interessante, porque você sabe que eu era uma escritora de moda em Seattle e eu teria que. Era muito. Tínhamos que escrever um 10 número de anúncios por dia. E eu faria um processo muito semelhante. Eu não faria isso deitada, porque eu estava em um escritório, mas eu faria logo antes do almoço, eu colocaria as próximas coisas que eu tinha que fazer, sabe, aquela tarde. Eu meio que implantaria elas no meu cérebro e então eu iria e passearia pelo centro de Seattle. E eu pediria para a visão chegar, sabe? Este anúncio precisa que eu veja algo em uma vitrine, e então isso seria o foco, ou isso seria, e novamente chegou exatamente o que eu precisava. Eu nem tive que pensar sobre isso, foi fornecido. Então eu acho que há muita sobreposição entre aquelas pessoas que estão realizando tipo uma prática criativa, o receber das ideias não realmente vem de nós e canalizando o recebimento de provavelmente informações espirituais ou informações futuras, você tem que perguntar, você tem que estar relaxado. Você precisa levar sua mente para outro lugar. Não interfere e você não deve ter nenhum apego ao que recebe, porque isso está fora do seu baluico. Essa é uma palavra, eu não sei. Está fora do seu raiz amarga. Fora da sua raiz amarga, eu sei, então, pela sua experiência em conseguir fazer esses anúncios, e eu sei exatamente do que você está falando, é como colocando o pedido e depois indo fazer outra coisa e apenas deixando como está. Você acha que essa informação está vindo de nossos guias espirituais ou de nosso eu superior, em oposição a quando você está canalizando informações que estão vindo, que está além do que é o seu conhecimento base? Sim, bem, eu na verdade não uso o termo eu superior para mim, eu aceito esse termo, mas eu apenas uso a ideia da alma, mente, ego, personalidade e então o corpo como sendo um pequeno unidade. E Então você diria que o eu superior, você usa a palavra alma? sim, Eu diria que sim, é a mesma coisa. Sim. sim, apenas porque é a linguagem que continuo recebendo. Eu não sei de onde viria para publicidade ou para ilustração de Natal. Quer dizer, eu meio que penso que os guias espirituais não estão tão interessados nisso, mas novamente, quem sabe talvez eles estivessem, mas eu acho que os guias estão realmente mais interessados em nos ajudar a entender nossas vidas aqui, para que possamos ter uma existência melhor e mais gentil e, de certa forma, ajudar a elevar uns aos outros. Então, ok. Bem, eu quero dizer uma coisa assim.
Eu costumava pensar que existem pessoas que não estão mais no plano físico, que eram muito boas em algo quando estavam aqui no planeta, sabe? Como um engenheiro, um ótimo engenheiro. E quando eles se divertem trabalhando com um engenheiro e aparecem no plano físico, então eu me pergunto se não havia um grande cara de publicidade olhando para você e dizendo: Ei, eu tenho isso. E um ilustrador que havia, você sabe, cruzado: Ei, eu tenho isso, sabe? Eu me pergunto se eles estão brincando conosco por diversão, já que não estão mais no plano físico, eles podem ver, têm a experiência e apenas entram para se divertir. Sim, ou nossas passadas reencarnações de vida vindo à tona nesta vida, ou sim. Ou potencialmente também estamos apenas nos conectando com a grande consciência criativa e está tudo lá, nós apenas nos conectamos, tudo está lá, estou meio surpresa, na verdade. Eu não sei todas as invenções ou avanços, mas parece que se essas técnicas fossem mais usadas como na ciência e nos negócios e na medicina, as coisas avançariam mais rápido. Talvez eu esteja desinformado sobre o processo sendo utilizado, mas parece que essa seria a maneira de fazer isso, ao invés de ir avançando meio que laboriosamente com o cérebro que é Sim, mais limitado em. na minha opinião, e tenho a impressão de que era isso que a Tesla era, ele estava mais conectando. De uma maneira que era menos desgastante e mais uma conexão energética com o universo. Sim, sim. Então eu quero conversar com você sobre, sabe, tem muita coisa e muitas conversas que, você sabe, astrologicamente, você mencionou antes que estamos nos movendo para um lugar onde estamos recebendo mais energia do Sol central, então isso está tendo um grande impacto na humanidade. E nós estamos sendo capazes de sentir mais, entender mais, conectar mais, e então, você sabe, essa evolução humana em que estamos nos transformando em uma nova forma, avançando para a nova Terra. Você acha que é por isso que estamos recebendo tanta sabedoria de fora do planeta? É quase um excesso de riquezas. Às vezes eu sinto Como porque há tanta informação ótima e tantos canalizadores estão surgindo, você sabe que há alguém para todos se conectarem. o que eu acho é que estamos meio que, iniciamos a era de Aquário, mas estamos apenas no começo, e então é como passar, sabe, de criança para adolescente e de repente tudo é, sabe, e é diferente na forma humana. E eu acho que um dos motivos pelos quais estamos recebendo tanta luz é porque também há uma escuridão realmente significativa no planeta em termos de, sabe, desigualdade política, todas essas coisas, pobreza, poluição, mudanças climáticas, sabe, apenas isso. Não queremos, estou bastante ciente desse equilíbrio entre luz e escuridão. No passado, em eras espiritualistas, falava-se sobre a batalha entre luz e escuridão. Eu realmente não ouvi isso na canalização que estive fazendo, mas essa consciência de realmente precisar de toda a luz para elevar o todo, para que possamos evoluir além de toda essa escuridão que estamos sofrendo no momento. Sofrendo, sim. Bem, isso foi meio que o jogo estabelecido com a Terra, era um jogo de dualidade, sim, sim, e eu, você sabe, ouço repetidamente que a Terra é um experimento. Sabe, você pode entrar sentindo-se totalmente desconectado em um ambiente de dualidade, certo? E o que vai acontecer? Sim. Você consegue encontrar a unidade desse desafio ou não? Como quais fotos você vai tirar? Como um labirinto cósmico? Sim. Sim. Sim, você pode desvendá-lo. E então, assim, as pessoas que podem, pessoas que estão assistindo ou pessoas que estão conscientes, podemos identificar a unidade, certo? E então, nosso trabalho para, digamos, vencer o jogo, não sei, é simplesmente pegar a próxima pessoa e dizer, olha, aqui está a unidade, junte-se a mim. E vejamos se nós podemos, cada vez mais de nós, podemos chegar lá. Sim, e é quase como uma atração, mais do que pegar, ou pelo menos você sabe que é como, de repente, as pessoas estão mais curiosas. Sim, pessoas estão fazendo mais perguntas, né, sabe? Estão perguntando, tipo, o que está acontecendo? E voltando ao que você estava falando sobre avançar através de avanços tecnológicos, acho que houve muitas pessoas que houve progressos tecnológicos, mas a escuridão não
Sim, Você sabe. não permite isso. E então você sabe ouvir histórias de que haverá tecnologia que será distribuída simultaneamente para diferentes inventores ao redor do planeta, então você não pode eliminar todos de uma vez, certo? É apenas Demais. exagerado para eliminar. E até mesmo isso que estamos falando, essa ideia de que se as pessoas começam a experimentar sua própria versão de meditação, ou canalização, ou telepatia, ou cura, e começam a notar que é fácil e funciona, então de repente você tem todos esses grupos de pessoas fazendo esse trabalho e não é nem um pouco difícil, apenas leva esse tipo de salto de fé para tentar, ok, vou tentar e ver o que acontece. É apenas essa curiosidade de tipo, e se. E então você percebe que funciona e pensa, ok, vamos tentar mais. É muito sobre estar disposto a experimentar. Eu acho. Sim, sim. Como você trabalha com seus alunos? Quando penso em me conectar, ainda posso sentar e entrar em um estado e canalizar a escrita, sabe? É algo que está disponível para mim agora e é quase como encontrar o ritmo para dançar na pista de dança. É como se uma vez que você se conecta com a batida e uma vez que seu corpo começa a pegar esse ritmo, então se torna quase como andar de bicicleta. Você pode voltar quando quiser. Como você lidera seus alunos para meio que encontrar esse espaço de canalização? Eu não ensino necessariamente a canalização como a principal coisa. Nós focamos bastante em clarividência e muitas pessoas se concentram em mediunidade, mas nós especialmente trabalhamos com todo tipo de visão. E eu tento ensinar as pessoas, acho que as pessoas podem vir e esperar, né, essa longa lista de regras. E eu sou tipo, ok, vamos lá, vamos fazer isso agora mesmo. Eu fico tipo, espera, espera, espera. Pulando. Eu também ensino com uma enorme quantidade de risadas e brincadeiras e interações para que as pessoas não, no minuto em que as pessoas se fecham, acabou tudo. Acabou em qualquer coisa. Não importa o que você está fazendo. Isso mesmo, isso mesmo. Então, mas nós vamos fazer muitos joguinhos. Muitas das coisas que eu adoro fazer. É uma leitura cega, onde você lê alguém antes mesmo de saber quem você vai ler e simplesmente se sintoniza nisso e meio que confere, e então a pessoa chega e você vê se estava correto ou não, o que sempre está, ou responde a pergunta antes mesmo de saber. Qual será a pergunta? Então faremos muito disso. E a razão pela qual é útil é que cria esse uau, isso foi incrível, como eu sabia. E também constrói aquela confiança de eu consigo, isso é real, como eles poderiam, como eu poderia ter conseguido isso, é impossível. Mais 4 vezes eu acertei todas as vezes. Então apenas trabalhamos muito em maneiras de construir a confiança. As técnicas não são difíceis, é a confiança. E uma vez que a confiança esteja lá, então podemos começar a viajar por todos os lugares onde queremos ir nos diferentes reinos. E é bastante parecido com registros acásticos ou vidas passadas, ou, sabe, apenas essa ideia de que uma vez que você conhece uma coisa, você pode ir a qualquer lugar e isso é eu. Acho que isso é realmente verdade. Sim, e acho que uma vez que há um pouco de sucesso, particularmente. Se houver um desejo profundo, quase se torna como, você só quer fazer isso novamente. Sim, principalmente ao lidar com sabedoria extraterrestre ou superior, isso acontece repetidamente. Com seres de alta vibração, bom, sim. Ah, sim, com certeza, sim, é bom. E eu costumava também pensar no início que os seres eram apenas, eu não sei, eu simplesmente pensava que eles estavam acima de mim, sabe? Então, no passado, nos ensinaram que o céu é lá em cima, e agora você percebe que pode entrar no corpo da mesma forma. Há guias em seu corpo, há guias na minha garrafa de água, há guias na terra. Você pode pegar essas habilidades e realmente pode ir para cima e para fora, ou pode apenas ir para um lugar menor, ou pode ir para o futuro ou para o passado, como não é mais limitado. Você realmente pode conectar-se a tudo
Sim, e você realmente pode conversar com seu corpo? Oh, sim, você sabe. Como? Por que você sabe? Dente, por que você? O que você precisa? Você está realmente me machucando. O que é acontecendo? Você está realmente me machucando. Tipo, sim, pare de me machucar. É isso aí. Sim, 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 sim. A outra coisa com a qual eu trabalho muito com as pessoas é que, uma vez que eles adquirem as habilidades, eu meio que focamos realmente em deixar para lá o que eu chamaria de todos os, você sabe, os equívocos que adquirimos ao longo de toda a nossa vida social e levamos um longo tempo, temos todas as habilidades. Poderíamos simplesmente parar por aí. Mas é como agora é a hora de fazer a profunda eliminação de tudo que não pertence ao seu processo de pensamento. Porque você quer se livrar, você quer ficar o mais claro possível para, você sabe, fazer este trabalho. Você não quer a voz da sua mãe, sabe, dizendo que seu vestido está muito curto, ou, sabe, todas as muitas maneiras que somos programadas querem eliminar tudo isso. Sim, e isso é meio que, sabe, é um clichê curar suas feridas, e eu estava tipo, sabe, por onde começamos, sabe? Mas faz sentido, porque se você entrar em uma situação com um preconceito ou com uma dor que está sempre chamando sua atenção, você vai se desviar do caminho, você vai se desviar o suficiente por isso. Acho que parte da evolução é prestar atenção a tudo que precisa de atenção, e nem tudo precisa, nem toda ferida do passado precisa ser curada, na verdade a maioria precisa, mas é possível que algumas coisas apenas possam ser identificadas e superadas, ou nem toda crença errônea precisa ser transformada, mas queremos apenas entrar e fazer aquela checagem de o que está nos mantendo na mentalidade da sociedade. Precisamos deixar isso ir para podermos ser livres para trabalhar em um nível superior. Parece que você tem uma carreira muito divertida. Sim, sim, eu acho. É profundo e é divertido. É ambos. Há pessoas que chegam com feridas tremendas. Quero dizer, todos nós temos isso. Então, acho que muitas vezes as pessoas que foram mais feridas, especialmente quando crianças, são algumas das mais abertas e disponíveis para este tipo de trabalho. E é por isso também que, sabe, as habilidades são fáceis, mas a limpeza é que pode exigir realmente atenção sensível. Sim, e isso é algo que eu me pergunto. Existem muitas pessoas espiritualmente dotadas que tiveram uma vida realmente dura. Você vê uma correlação entre as duas coisas? Em outras palavras, alguém vai entrar, eles vão abrir seus dons espirituais no futuro, mas então eles apenas acumulam todos esses desafios realmente difíceis. O que você acha disso? Eu acho que definitivamente vejo a correlação entre trauma de infância e dons, e se o trauma não for tratado em algum momento, sabe? É como se em algum momento você tivesse que. Você não precisa, mas em algum momento você é convidado a esclarecer isso, e até que você esclareça, vai meio que, sabe, cobrir tudo o mais. Então eu acho que é parte do caminho. Não acredito necessariamente que, se você se aprofundar neste trabalho, sua vida vai desmoronar de forma alguma. Eu realmente acredito que, às vezes, para pessoas que são super, super sensíveis, pode ser mais difícil viver em sociedade. Eles costumam visitar os outros reinos com frequência. Por alguma razão, eu estou nos reinos o tempo todo, mas também tenho esse lado muito, muito prático, estranhamente, e acho que isso me ajuda a equilibrar. Talvez outras pessoas estejam nos reinos com frequência e então tenham um lado menos aterrado. E é por isso que o mundo real é um pouco mais desafiador para eles, sim. Bem, acho que é incomum você ter um lado muito prático, mesmo estando provavelmente conectada quase o tempo todo. Sim. Quero dizer, todos nós estamos, mas você provavelmente está um pouco mais ciente de a conexão. Sim, eu não sei, eu tenho praticamente todos os meus planetas estão em aquário, mas então meu signo ascendente é touro, graças a Deus. Então, eu acho que é por isso, eu acho que é o touro, tipo, melhor tinta, é melhor darmos a ela uma âncora de alguma forma, se queremos que ela faça essas tarefas para nós, é uma bondade.
Sim, ou talvez você configure, vou entrar quando tiver aquele Taurus para que eu possa fazer o trabalho que preciso fazer, mas ainda assim poder trabalhar na sociedade, porque ainda vai ser meio estranho lá embaixo nela. Sim, é meio estranho, é meio estranho. Isso é certo, sim. Sim, meu Deus, essa tem sido uma conversa tão agradável que eu gostei muito. Canalizar é uma das minhas coisas favoritas e a cereja do bolo para mim, agora com o canalizar, é que está ficando tão mais fácil de se conectar. E estamos recebendo muitas mais boas informações, e se havia um canalizador 20 anos atrás que simplesmente não era o seu chá favorito, com certeza existe alguém que é o seu chá favorito agora, porque estamos recebendo muitas informações, o que me diz que nós temos coisas para aprender, sim. Sim, estamos prontos. Estamos prontos para aprender juntos, o que é maravilhoso. Sim. Sim, então, como podemos saber mais sobre você? Conte-nos o que você faz, onde podemos encontrá-lo. Terei tudo listado abaixo, mas vá em frente e tipo de descrição? o principal lugar é ir para sarahwiseman.com e então praticamente está lá. Se você quiser para ensinar, se você quiser treinar comigo, temos isso para pessoas que só querem fazer cursos de autoestudo. Atualmente só existem 22. Eu tento tornar as coisas super acessíveis e então eu tenho muitos podcasts e livros, caso você queira, se quiser acompanhar dessa maneira. E você também tem um canal no YouTube, correto? Sim, ok. Bem, teremos tudo isso listado abaixo, então só para esclarecer para aqueles que estão ouvindo, você ensina quase todas as diferentes modalidades, desde mediunidade até canalização, clarividência, até todos os clairs. Sim, tem um programa bastante completo que começamos todos juntos e depois eu te levo através e só tipo, aqui está tudo o que sei e trabalhamos juntos nesses tipos de cohortes ao longo do curso de 1 ou 2 anos. Oh meu Deus, isso soa como diversão, isso soa como muito, eu acho que isso deveria estar no currículo e em todas as escolas, eu também acho que seria ótimo. Bem, se estivéssemos todos mais conectados, acho que as coisas seriam muito mais suaves. Sim, sim, eu vou escrever meu congressista. Sarah? Obrigada por se juntar a nós, foi ótimo. É um grande prazer, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau. Todos. Obrigada. Espero que você tenha gostado deste vídeo. A seguir vem um bom... Ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de ir, não se esqueça de se inscrever